Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e nesta aqui vamos falar de água. Gurizada, o que a gente pode chamar de molécula da vida. Na verdade, ela é tão importante que aproximadamente 75% do teu corpo, 75% de ti é água. E aqui já cabe um grande bizu para você que vai detonar no vestibular do Enem. Quanto mais velha é uma pessoa, quanto mais idosa é uma pessoa, menos água ela tem. Ou seja, um feto, uma criancinha ainda que está lá na barriga da mãe, tem muito mais água proporcionalmente do que uma pessoa idosa. Isso não é uma doença, é um processo natural do envelhecimento. Agora, a água é tão importante que até os cientistas, os astrônomos, quando tentam encontrar indícios de vida em outro planeta, por exemplo em Marte, eles vão ver se naquele planeta primeiramente tem água, ou já teve água em alguma região ali, porque se tem água no planeta, a probabilidade de ter vida aumenta muito, porque não se conhece forma de vida sem ter, pelo menos, ela ter interação, ela ter presença de água. Não se imagina a vida sem água. Então vamos lá. Vamos falar da água. É uma substância inorgânica. Assim como os sais minerais, a água é inorgânica. E aqui você já tem que estar muito bem situado. Você já assistiu ao ano anterior e eu já exemplifiquei para vocês quais são as substâncias inorgânicas e quais são as substâncias orgânicas. Então vamos lá. A água é inorgânica. E como eu falei para vocês, ela é a mais abundante nos seres vivos. Eu até trouxe para vocês aqui, por curiosidade, sabe quantos por cento o leite tem de água? Você fica pensando, não, mas para aí, leite é leite, não é água. Negativo, gurizada. O leite tem aproximadamente 93% de água. Ou seja, basicamente o leite é água. A cenoura, cara, a cenoura, que é algo sólido, tu vê ali, pô, não, mas a cenoura, cara, é dura, é sólida, não tem água. Caraca, olha só, 90% da cenoura 90% da cenoura é água. Banana, aproximadamente 70%. O alface, uma folha que a gente coloca no hambúrguer, tá até dando fomezinha aqui. 95% o alface. E um quinidário. Cara, sabe que o quinidário são as mães da água, as medusas, né? A gente fala água-viva. Cara, a água-viva, esses quinidários, tem aproximadamente 99% do corpo deles feitos de água. Agora, aqueles 1%, né, aquelas células urticantes. Aliás, se tocar nos tentáculos de um quinidário e aquelas células chamadas quinidócitos alcançarem a tua pele, eles podem injetar um veneno que pode ser letal. Inclusive, alguns dos animais mais peçonhentos do mundo são os quinidários, que nós vamos estudar em outra aula. Agora vamos lá. Falando então aqui da água, na verdade todo mundo deve saber que a água é 2 átomos de hidrogênio com 1 átomo de oxigênio. Por isso que ela é H2O. Isso não é novidade para ninguém. Talvez isso aqui deve ser essa fórmula química, esses átomos aqui da água, a molécula da água, ela é muito mais conhecida, por exemplo, do que a fórmula de Albert Einstein. E igual mc², que também é uma das mais conhecidas. Ninguém entende nada daquela fórmula, mas todo mundo conhece. É a mesma coisa da água. Todo mundo falou H2O, a pessoa fala não, água. Por mais que a pessoa nunca tenha estudado biologia, bioquímica na sua vida, sabe que H2O é água. E aqui começam as características importantes. A água é uma molécula polar. Perceba, molécula polar. Tem as moléculas apolares, como é o caso dos lipídios que nós vamos estudar logo mais. Então a água é polar porque ela possui cargas diferentes nos polos da molécula. Por isso polar, polos com cargas diferentes. E aí já cabe um grande bizu, gente, tem que anotar. Pega a apostila, pega os resumos, vai grifando, vai anotando, puxa a setinha, vai acompanhando, porque esse conteúdo, bioquímica, é um conteúdo bastante teórico. Mas vamos lá, vou facilitar para você, vamos junto. Agora eu representei o H2O, a molécula da água, aqui. 1 átomo de oxigênio, 2 átomos de hidrogênio. Perceba que a porção onde está o oxigênio, a porção superior, tem carga parcial negativa. Enquanto que a parte onde estão os hidrogênios, a carga parcial é positiva. Mas não é por menos. Repara nesse ângulo. 104,5 graus é o ângulo formado entre um hidrogênio e outro. Não é 104 graus, não é 105, é 104,5. E isso é muito importante.
Inclusive, se uma questão de vestibular pega aqui o FPR, uma segunda fase, e de repente eles pedem para você representar ou desenhar, esquematizar uma molécula d'água. Se tu colocar o oxigênio e os dois hidrogênios retinhos aqui, completamente errado. Tem esse grau, esse ângulo, e este ângulo é exatamente 104,5. E é por isso que esta região fica positiva e esta fica negativa, ok? Isso tem que estar muito bem muito bem claro aí na tua cabeça. Agora que você entende a molécula da água, é muito importante você conhecer também como é que ocorrem as ligações entre os hidrogênios e o oxigênio. Repara que a gente fala que essa ligação entre oxigênio e hidrogênio é a ligação covalente. Ligação covalente é quando ocorre o compartilhamento entre os elétrons dos átomos. É óbvio, aqui existe ligação covalente, mas em outras várias moléculas também, que você vai se aprofundar com isso, né, sobre esse conteúdo, com meu amigo Paulo Valim aí nas videoaulas de Química. Ok? Então essa ligação entre o oxigênio e o hidrogênio são chamadas de ligação covalente. Agora veja, isso é uma molécula. Vou até aqui para representar, vamos ser didático aqui, né, gurizada? Olha só, eu vou servir um chimarrão bem amargo aqui para mim. Olha só, tá virando água, virou água, virou água. Agora veja, se eu te perguntasse assim por cima, quantas moléculas de água entraram aqui no meu chimarrão agora? Vai pensando aí. Nós estamos falando de átomos extremamente pequenos e apenas 3 átomos. É uma molécula, portanto, muito pequena. Num gole de água que tu toma, num golezinho de água, deve ter zilhões dessas moléculas. É muita, gente. Só que estas moléculas aqui, que está no chimarrão, que está no chuveirinho, em cada gotinha da água, elas estão ligadas umas nas outras. Ou seja, eu sou uma molécula e fico ligado a outra molécula da água. E essas ligações entre as moléculas da água se dá para chamadas pontes de hidrogênio. Teu vestibular pode ser malicioso e falar ligações de hidrogênio. Mesma coisa. Ou seja, o que são essas pontes de hidrogênio? Aqui está uma molécula da água. Repara que ela está ligada a outra molécula da água. Um hidrogênio de uma molécula da água está ligado ao oxigênio de outra molécula da água pelas pontes de hidrogênio. Então é essa ligaçãozinha representada em amarelo. E é uma ligação relativamente forte. E uma molécula da água está ligada a outras 4 moléculas da água. E cada uma dessas a outras 4. E aí vai. Infinitas ligações numa linha tridimensional, não é? Nosso plano como quadro, elas estão numa malha tridimensional. Agora perceba que o positivo, a carga positiva na região dos hidrogênios se liga à carga negativa na região dos oxigênios. Por isso que é positivo com negativo, positivo com negativo, negativo com positivo. Agora, por estas ligações serem fortes, por essas pontes de hidrogênio serem relativamente fortes, explica outras várias propriedades da água, que eu vou explicar logo na sequência da aula. Agora, te liga que coloquei aqui, ó, temperatura, sólido, líquido e gasoso. Isso a gente aprende lá no Fundamental 1, lá a gente sabe, a água tem tantos estados. Ok. Quando a água está no estado líquido, que é o que eu tomei no chimarrãozinho ali, estas ligações, essas pontes de hidrogênios, estão constantemente se desfazendo e se refazendo. Por que tu acha que tu mergulha na piscina e não dá de cara na água? Obviamente, se tu pular muito forte ali vai machucar. Mas por quê? Quando você cai na água, você abre espaço entre essas moléculas da água, que elas se desfazem, você entra lá, depois elas se refazem novamente. Olha que interessante. Por isso que a água é fluida. Aí ela fica ali, forma ondinha, inclusive as ondas do interestelar, de 2 km de altura quase. Imagina isso. Em estado líquido, as moléculas da água estão constantemente se desfazendo e se refazendo. Agora, se você levar ela a uma temperatura mais baixa e congelar ela, estas pontes de hidrogênio ficam mais estáveis, ficam rígidas. E aí não fica fluida como a gente vê na água líquida. Ou se você elevar a temperatura da água e ela se transformar em estado gasoso, por exemplo, o que vai acontecer com as ligações? Elas se desfazem. E aí cada uma das moléculazinhas da água começam a se dispersar sozinhas. Obviamente, né, a gente tem que pensar assim, elas estão lá no vaporar, ora elas podem se grudar, elas se desgrudar, mas é óbvio, para elas se dispersarem, para elas evaporarem, elas vão sozinhas, leves e soltas. Por isso que a água tem características tão importantes. E veja, entre o ferver da água e o congelar da água, na pressão atmosférica a nível do oceano, são 100 graus Celsius. Olha como é amplo essa diferença.
Isso vai explicar para vocês muitas das características biológicas que a água traz para todos os seres vivos. E agora vem a parte da biologia, é a parte mais importante para você detonar na prova de biologia. Vou explicar a importância, as características para a vida desta água. Ou seja, quais são a importância biológica da água para os seres vivos. Fica ligado, vai mudar! Então vamos lá, gurizada. Oh, mudou! Vamos nessa agora, falando sobre a importância da água para a vida. Então são algumas características que eu vou falando para vocês. Então elas estão numeradas. 1. A água como solvente. Gente, solvente, a água atuando como solvente é importantíssima. Tanto é que a gente associa, a gente fala que a água é o solvente universal. Porque ela dissolve muita coisa. E aí, nós temos que nos ligarmos que dissolver no aspecto químico é a mesma coisa que separar. Então perceba, gurizada. Na verdade, quando a gente dissolve, quando a gente coloca, por exemplo, tem lá água, coloca açúcar ali. A água, as moléculas da água, o H2O, começam a se intrometer nas moléculas do açúcar e começa a separar elas, abrindo espaço e tornando uma solução homogênea. Então, olha só, substâncias que se dissolvem na água são chamadas de substâncias, ou uma substância hidrofílica. Teria afinidade pela água. Enquanto que as substâncias hidrofóbicas, fobia, medo, não se misturam com a água. A gente vai estudar logo em seguida os lipídios. Lipídios, gorduras, os óleos, eles são hidrofóbicos. Por isso que se tu colocar óleo na água, não se mistura. Se não se mistura é porque não dissolve. A água não consegue se intrometer no meio das moléculas dos lipídios. Os lipídios são moléculas apolares. A água, eu falei para vocês, ela é uma molécula polar. E aí você tem que se ligar que polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Te liga no bizu. Semelhante dissolve semelhante. Por isso que a água dissolve muita coisa, mas essas coisas que ela dissolve têm que ser moléculas polares. E aí eu preciso que você entenda esse esqueminha aqui. Mas antes de explicar esse esqueminha, vem aqui para cima. A água vem dissolver sais, açúcares, proteínas. Gente, a água dissolve muita coisa. Ou seja, se tu colocar sais, açúcares, proteínas, alguns gases na água, eles vão se dissolver. Então perceba, a água é um solvente. Tá aqui um solvente ali, bem de boas e tal. Se você acrescentar no solvente o soluto, tá representado aqui nesse, parece um cacho de uva, mas imagina que isso aqui é um grãozão de um sal, de sal de cozinha. Né? Tu pega o sal grosso para fazer aquele churrasco, né? Aí tu pega esse grãozinho de sal grosso, e joga no solvente, na água. O que vai acontecer? As moléculas da água que aqui estão começam a se intrometer aqui nesse sal, ou podia ser um açúcar e tal. E quando vai se intrometendo, vai separando, fazendo uma solução homogênea. Então o que é uma solução? Isso é muito importante para que você entenda, para estudar diversas coisas dentro de química e dentro de biologia. A solução nada mais é do que o solvente mais o soluto quando estão dissolvidos, quando eles estão ali formadinhos. Então essa é a solução. Gente, quando você faz um experimento na tua casa agora. Pega um copo de água e coloca 2, 3 colheres de açúcar e começa a mexer. Mexer, tu vai acelerar essas reações, né? Porque elas vão ficar se intrometendo mais rapidamente. Tu vai ver que depois de um tempo o açúcar parece que some. Por quê? Porque se transformou na solução. É o soluto, que no caso vai ser o açúcar, com o solvente, que no caso é a água, transformando-se numa solução. Beleza? Então a água como solvente, anota aí, solvente, importantíssimo para a vida. Tanto é que, gente, o citoplasma da nossa célula é basicamente água, com diversas moléculas ali dissolvidas. Entre elas, as organelas estão por ali e tal. E é ali naquela água que ocorrem diversas reações. Então veja, 2. A água é muito importante nas reações químicas. É necessário... quase chutei aqui, né? Deus a Deus. A água é necessária para muitas reações químicas. E essas transformações químicas, essas reações, nós chamamos de transformação. Nada mais é do que os reagentes. Tanto é que tu faz as práticas de química, vamos pegar os reagentes, né? Pega reagente com reagente, tu une eles e obtém os produtos.
Então os reagentes geram os produtos. Obviamente, nesse caso, a água será um reagente. Ela está sendo importante nas reações químicas. Mas tu tem que te ligar em algo também muito importante, fundamental e filosófico. A água pode ser reagente, ou seja, ela pode atuar para fazer a transformação de determinada substância. Mas ela também pode ser o produto de uma reação. Quando nós estudarmos logo mais respiração celular, você vai ver que naquele monte de etapas, pum, forma uma água, lá no finalzinho dela. Forma água. Ou seja, quando você formou a água a partir de uma reação química, de uma transformação, você obteve a água como produto. Interessante, né? A água pode ser tanto reagente quanto produto. E aí são dois nomes, duas reações que são importantes para você saber, para tua provinha de vestibular, de Enem, e para você gabaritar. Até se tu tá no ensino médio, fala, pô, quero gabaritar a prova, né? Chegar lá todo charmoso para escrever palavras bonitas, né? Aqui, ó. Hidrólise, reações por hidrólise. Quando tem uma reação por hidrólise, a água é reagente. Ou seja, não forma água, mas é necessário a água para acontecer. Por exemplo, se eu tenho um aminoácido aqui e tenho outro aminoácido aqui, eles estão grudados. Quando você quebra duas ligações entre os aminoácidos, chamadas de ligações peptídicas, vamos estudar isso aqui na aula de proteínas, para você quebrar essa ligação entre dois aminoácidos, é necessário entrar uma molécula de água, porque ela compensa essas perdas das ligações. Portanto, é uma reação, uma quebra por hidrólise. E a água é reagente, porque ela entrou, é necessário água. Porém, existe um outro tipo de reação química que a água atua, nesse caso, como produto. Ou seja, essa ligação, gera água. Vamos pensar no mesmo exemplo, só que agora o inverso. Se para quebrar a ligação entre dois aminoácidos precisa de uma água, para unir dois aminoácidos, vai liberar uma aguinha. Então repara que nesse caso ela é o produto. Aminoácido ligou, liberou água, produto. Repara que a água tem uma grande gama de funções, mas não acaba por aqui. Falamos de água como solvente. Falamos de 2, água nas reações químicas. Mas agora vamos falar de de outras importâncias que a água tem. Sem esquecer do meu chimarrão amargo. Enquanto que eu faço aqui e mudo ali, vamos escurecer novamente. Voltamos em breve. Vamos agora para o item 3 da importância biológica da água. E nesse item nós vamos trabalhar a água como moderador de temperatura. Isso é muito importante. Pensa sempre assim, o meu corpo tem 75% de água, então ela é muito importante. Agora, quando a gente fala que a água é moderador de temperatura, significa que ela consegue segurar a temperatura, manter uns paranauê tranquilo ali. Por quê? Porque ela tem um alto calor específico. Mas então, gente, o que é o calor específico? Te liga, o calor específico é a quantidade de calor necessário para aumentar em 1 grau Celsius 1 grama de alguma substância. Se a água tem um alto calor específico, significa que para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de água, precisa de muito calor. Agora, isso é importante? Claro que é importante. É muito importante porque, consequentemente, a água possui pouca variação de temperatura. Por isso que ela é uma moderadora. Imagina se ela rapidamente esfriasse ou rapidamente esquentasse. Eu sairia aqui na rua de Curitiba, bem feliz da vida, no inverno de Curitiba, que chega a 3 graus, 0 graus, quase que neva, diz que já nevou em Curitiba. Eu chegaria lá e ia congelar facilmente, porque o meu corpo ia perder temperatura muito rápido. Não, gente, a água não deixa isso. A água fala, ela segura, precisa de muito para ela diminuir ou para ela aumentar a sua temperatura. Por isso que a gente fala que a água tem um alto calor específico. Grifa, sublinha, põe estrelinha brilhosa nessa informação que é muito importante. Agora tu imagina se a água congelasse em 15 graus Celsius, né? O problema que ia ser, a gente, novamente voltando para o inverno curitibano, ia congelar muito mais fácil nossas extremidades, então nem se fala. Agora, quando a água congela, ela tem que estar no 0 graus Celsius, é muito frio. E aí quando ela chega e congela, a água se expande. Quando a água se expande, ela diminui a sua densidade e flutua. Repara que quando um gelo é formado, ele flutua. Isso é muito importante, inclusive para a vida nos oceanos ou em mares, em regiões que são muito frias e que a água congela. Ela congela e vai para a superfície e a parte de baixo, a água que está embaixo do gelo, ela é mais quente do que a água que está na superfície.
do que o gelo em si. E isso permite que continuem os seres vivos nessas regiões. Então isso é muito importante você saber. A água tem pouca variação de temperatura. E aí, contextualizando em algo mais simples para o nosso entendimento, imagina você. Com certeza já deve ter ido para uma praia, tomado banhozinho de piscina, se for mais chique. Mas vamos lá, eu cresci no meu querido Laranjal, a praia lá de Pelotas. Chegava lá no meu querido Laranjal, quando eu ia tomar um banho de praia às 9 da manhã, eu via que a água estava gelada, congelando, e areia quente. Só que daí eu ia para casa, quando era 6, 7 da tarde, eu voltava. Vou entrar de novo na água. Chegava lá, eu via que a areia já estava fria, porque o sol já estava baixinho, né? A areia estava fria. Quando eu entrava na água, eu falava, poxa, mas a água está quentinha agora. Por quê? O sol ficou o dia inteiro aumentando a temperatura da água. E como ela tem um calor específico alto, demora para ela aumentar. Mas quando a temperatura da água aumenta, ela também vai demorar para esfriar. Enquanto que a areia, por ter um calor específico muito baixo, ela esquenta rápido, mas também esfria muito rápido. Por isso que os banhos de mar, banho de piscina à tardinha é melhor, porque a água segura, ela é moderadora de temperatura, ela segura as variações de temperatura com muita charme e eficiência. Entendendo isso aqui? Perceba que agora tem um quarto item que é a adesão e coesão. Pessoal, a água tem essas duas características que também é muito importante você anotar aí. A adesão, já vou explicar com um desenho prático aqui, que eu preparei para vocês, significa que as moléculas se unem a outras moléculas também polares. Elas se aderem. O exemplo que eu vou dar para vocês, ó, peguei aqui um papelzito e uma aguinha aqui. Eu estou pisando nesse fio, daqui a pouco eu apago tudo aqui. Ó, olha só. Eu vou colocar uma gotinha de água aqui. Foi um pouco mais. Não há problema. Isso aqui não é ao vivo, mas sem cortes. Então olha lá. Tá vendo que tu não deve estar vendo, mas tu tá enxergando, imaginando aí, tu pode fazer isso na tua casa. Eu pinguei na pontinha e a água ela vem se expandindo. Ela vem tomando conta de todo o papel. Se tu já derramou, tu tá tomando um cafezinho, alguma coisa lá, e tu viu que caiu uma gota no teu caderno, no teu livro, essa gota imediatamente começa a se espalhar e fica louco, ela não consegue mais, tu vai tentar secar e tal. Por quê? Essas moléculas da água estão se expandindo. Agora, se eu traçasse uma linha aqui com uma caneta e deixasse parada, daqui a 10 minutos eu ia ver que ela ia continuar subindo. Por que isso? Porque a água está se aderindo às moléculas do papel, que também são polares. E elas vão se aderindo, e vão se grudando, vamos junto, e vai tomando conta disso. Guarda essa informação. Porque outra característica da água é a coesão. A coesão é a forte ligação que as moléculas têm entre as moléculas. Água com água. Lembra do início da aula. Quais são as ligações que fazem entre uma molécula de água e outra? Ligações de hidrogênios ou pontes de hidrogênio. Essas ligações são muito fortes, como eu falei para vocês. Isso faz com que a água fique grudadinha uma na outra, as moléculas. E é graças a essa característica, a coesão, que formam-se, eu estou segurando isso aqui, deixa eu largar, que formam-se os pingos de água. Já viu na torneirinha? Vê aquele pingo assim, bem daqui a pouco, e sai. E sai. Por quê? As moléculas de água estão fortemente unidas. Isso, então, é algo muito importante e gera o que a gente chama de tensão superficial. Por as moléculas de água estarem muito unidas, não é qualquer força que vai romper elas. Obviamente, se a gente se atira numa piscina, vai romper. Mas imagina um mosquito, cai em cima da água. O que ele faz? Ele fica flutuando lá. Fica flutuando, porque ele não tem densidade ou peso suficiente para abrir espaço entre as moléculas de água. Até se tu fizer um exemplo, pega uma outra prática que tu pode fazer e derrama num copinho, põe água no copo. Aí vem com o teu dedinho assim, bem devagarinho, encosta bem de leve na água. Tu vai ver que ela pode até dar uma fundadinha assim antes de se romper, porque as moléculas estão fortemente unidas. Agora, a adesão mais a coesão gera o que a gente chama de capilaridade. A capilaridade, moçada, é muito importante, porque é graças a essas duas características juntas que a água sai lá debaixo das raízes e chegam nas folhas das árvores. Imagina, mano, velho, uma sequoia lá no norte dos Estados Unidos, aquelas árvores que têm 100 metros de altura. Como é que a água chega nas folhas? Ela não entra pelas folhas. A água vem pelas raízes. Até tem gente que gosta, vou molhar as plantinhas. Aí chega e molha todas as folhas das plantinhas, principalmente se estão na rua, no outro dia elas estão tudo queimadas, porque quando tu molhou, as gotas de água intensificaram o sol, né? Ampliaram
o sol e deu aquele efeito lupa, queima as folhas. Então tu não pode botar água em cima das folhas. As plantas absorvem das raízes. Nós vamos estudar isso depois em botânica. Então imagina como é que a água, como é que a árvore vai ter força para tirar a água lá das profundezas e levar para 100 metros de altura numa árvore. Duas características juntas. Repara que esses vasos condutores, eles são polares. Ó, então faz a adesão da água nesses vasos condutores. É como se a água estivesse escalando os vasos condutores. São polares, portanto, essas paredes são hidrofílicas. Polar é hidrofílica, tem afinidade pela água. Agora, enquanto que a água vai subindo pelos vasos condutores, a água também ela tem coesão entre as suas moléculas. Então elas vão subindo e as outras moléculas de água vão junto, porque elas estão com as pontes de hidrogênio, com as ligações de hidrogênio, então sobem até lá em cima. Claro que não pode ser um vaso condutor desse tamanho, tem que ser minúsculo para conseguir levar as moléculas de água. Então são vários vasos condutores e super fininhos. Se não fosse por essa característica, seria impossível a água chegar nas folhas das árvores e, consequentemente, durante a evolução, não teriam surgido árvores tão grandes. Mas veja a importância da água para todos os seres vivos. É claro, pessoal, quando a gente for estudar ecologia, ciclo da água, importância da água, poluição, tudo mais, a gente vai voltar a falar da água. Nós tivemos agora uma visão, um enfoque bioquímico, que é importante para a gente estudar a célula, que é o nosso próximo módulo. Célula, né? O que a célula é basicamente água do citoplasma, como eu falei para vocês. Gurizada, e para finalizar essa aula, vocês viram da importância da água para os seres vivos, né? Extremamente importante. Eu só quero falar para vocês uma coisa, o que a gente chama de indústria da água engarrafada. Você sabe que os caras pensavam assim, ó, como é que eu posso ganhar dinheiro? Vou vender água. Aí os caras pegaram, colocaram água numa garrafinha e hoje eles vendem por mais de 1000 vezes mais caro do que a água que a gente tira da torneira. Aqui em Curitiba, a água da torneira é extremamente potável, pronto para tomar, pronto para beber. Agora, perceba, gente, existem regiões no mundo ou até no Brasil, algumas cidades, que realmente a água não chega nas casas das pessoas potável. Aí tu tens que ter uma outra fonte. Mas para quem vive em cidades que tem um saneamento direitinho, que tem essas empresas que administram a água de forma coerente, correta, a água que você tira dali, às vezes tem mais qualidade do que as águas engarrafadas. Então eu não estou falando para tu não comprar água engarrafada. Eu estou falando para tu refletir sobre, de repente, utilizar a água da torneira. Evitar isso aí, porque, gente, isso é plástico. Um dia que a gente vai jogar esse plástico? Eu tenho a minha garrafinha, ela está até gasta aqui, porque de tanto que eu uso, eu esvazio ela, hein, já. E assim vou num grande ciclo da água aqui na minha casa. Então é muito importante, tem documentário, procurem uma grande dica que eu dou, a história da água engarrafada. Tem no YouTube, pesquisa e assiste um pouco mais, sempre para você expandir o teu conhecimento. Outra coisa, quando falamos em água, inclusive essa água, a água da torneira, ela não é uma água 100% pura. Ela não é o que a gente chama de destilada. A água destilada é H2O apenas. Agora, essa água que a gente bebe, ela vem em sais minerais, ela tem outras substâncias ali misturadas que fazem com que ela não seja água destilada, água pura. E tem tanta coisa, pessoal, em ecologia a gente vai voltar a discutir isso aqui de uma maneira super eficiente, falando sobre ciclo da água, sobre a importância da água para os ecossistemas e sobre também poluição desse recurso que é muito discutido aqui no nosso Brasil e no mundo inteiro. Feito, gurizada! Fica aqui o meu grande abraço. Lembre-se que podem contar comigo para tudo que precisarem na biologia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!